Somente a Deus a glória. Mais um ponto da reforma para a gente conversar. O ponto onde todas as coisas convergem, onde tudo se encerra. Quando nós estudamos somente a Escritura, é fácil de compreender que é somente na palavra de Deus que nós encontramos a palavra verdadeira, onde somente na Escritura Sagrada é que nós encontramos direção para a nossa vida, ensino. É somente em Jesus Cristo que nós encontramos a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação é somente pela fé e ela é mediante a graça de Deus. E tudo isso é para a glória de Deus. E assim nós concluímos os 5 pontos da reforma, dizendo que tudo é para a glória de Deus. Deus planejou tudo isso. Ele criou todas as coisas, Ele criou a vida, Ele nos criou, Ele criou o planeta e tudo que existe. Ele tinha um plano. Todo o plano de salvação foi escrito por Ele, foi executado por Ele. Tem o comando e o poder de Deus. E é para a glória dEle. E é por isso que esse é um ponto importante na reforma. De que tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle. Quando nós lemos lá em João 1, por exemplo, vai falar que o Verbo, o Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E para a glória dEle. E lá no Salmos 24:10, Davi pergunta quem é o Rei da Glória. Ele diz, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Somente a Ele é devida a glória. Em Isaías 43:7 ainda vai dizer que nós fomos criados para a glória dEle. Nós existimos para a glória do Senhor. E aí eu fui para um dicionário bíblico para significar um pouco, então, o que é glória, para não deixar isso algo tão vago. E o conceito de glória traz consigo beleza e majestade inexprimíveis. Beleza e majestade inexprimíveis. E implica uma santidade absolutamente pura e aterradora, em oposição à pecaminosidade humana. Vejam só, glória então tem a ver com uma beleza e uma majestade inexprimível. E uma santidade que vai totalmente em oposição à natureza humana pecaminosa. E assim já fica fácil de concluir que a glória tão somente pode ser dada a Deus. Porque Ele é o único sem pecado, Ele é o único santo. Ele é o único de beleza e majestade inexprimíveis. E isso é o que motivou os reformadores, então, a questionar um pouco as coisas como aconteciam na época. Porque era atribuída uma glória, uma autoridade, um poder, entre aspas, a pessoas. Ao Papa, que determinava como as coisas deviam acontecer e nem sempre era de acordo com a palavra de Deus. A santos, pessoas as quais eles canonizavam e diziam que eram capazes de interceder pelos outros. E isso nós bem sabemos que não é possível. Somente Jesus é capaz de interceder por nós, só Ele é o mediador. Então tudo isso, toda essa glória atribuída a quem não lhe teria direito, então motiva esse ponto a estar presente na reforma. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê já que toda a criação reflete a glória de Deus. Toda a criação é uma forma de nós contemplarmos a glória e a grandeza de Deus. Se você quer abrir comigo a palavra em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20, vai falar exatamente isso, que a criação é uma demonstração da glória de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Que vai dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O texto é muito claro, queridos. Ele diz que desde a criação do mundo, a glória de Deus é manifesta. Os céus proclamam a sua glória, diz um outro texto, e o firmamento as obras das suas mãos. A criação reflete a glória de Deus. E é indesculpável todo homem que não percebe isso, porque basta você olhar em volta e você percebe como que tudo isso existe e funciona de forma tão perfeita. É porque Deus criou. É porque Deus criou todas as coisas, e isso é uma pequena demonstração da glória dele, do tamanho poder que ele tem. E quando a gente olha para esse texto e vê que algumas pessoas não compreendem dessa forma, ou não rendem a glória que é devida a Deus, e acabam trocando isso, e prestando uma adoração, ou uma espécie de idolatria a outras coisas, isso tem consequências. E as consequências são sérias. E o texto nos diz, por isso Deus os entregou. Por isso, uma consequência de algo que não foi feito. O que não foi feito? Dar glória a Deus. Dar glória ao único que é merecedor e digno de receber. E isso trouxe uma consequência terrível. Deus os entregou à impureza sexual segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vejam só a tamanha confusão que causa quando não rendemos a Deus, ao único que merece toda a honra e toda a glória. Isso é sério. Sabe, eu vejo que às vezes a gente, de certa forma, acaba banalizando um pouquinho a ideia de glória a Deus. A gente até diz glória a Deus, né? E não tem problema nenhum dizer isso. Na verdade, acho que a gente deveria até dizer mais. O problema é que a gente transforma em algo comum. E na verdade a glória de Deus não é comum. É algo extraordinário. Como nós lemos na definição de glória, uma beleza e majestade inexprimíveis. Um tamanho poder e glória que a gente nem consegue compreender. Imagina o tamanho da responsabilidade ou do dever, eu diria, que nós temos de glorificar esse Deus. Não é possível, ou pelo menos não é cabível, render glória a qualquer outra coisa, a não ser ao nosso Criador. Aquele que fez todas as coisas, aquele que deixou uma grande demonstração da sua glória. E isso é algo que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Glorificar a Deus. Render glória a Deus. Não é algo que simplesmente a gente faz no culto, uma vez na semana, cantando 4 ou 5 músicas. Isso é uma forma de glorificar a Deus. Mas há muito mais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É muito claro isso. Independente do que você faça, faça para a glória de Deus. Se você acorda de manhã e toma o café e vai trabalhar, faça isso para a glória de Deus. É simples, mas ao mesmo tempo é profundo. E aí talvez alguns vão dizer: William, mas meu trabalho é passar o dia inteiro só numa sala com uma máquina, e como é que eu vou glorificar a Deus assim? Bom, seja íntegro no teu trabalho. Glorifica a Deus agradecendo pelo teu trabalho, pelo teu sustento. Ora pelos teus colegas de trabalho enquanto tu está lá na tua sala, cuidando dessa máquina. Faça o teu melhor, não faz corpo mole. Quando for, sei lá, no refeitório, conversa com as pessoas, os teus colegas, glorifica a Deus, testemunha. Não importa o que você faça, faça para a glória de Deus.
se você come, se você bebe, se você anda de carro, se você dirige, e aí está uma grande questão, onde é bem difícil, e isso que eu nem dirijo, né, glorificar a Deus. Porque a gente vê como é fácil não glorificar a Deus no trânsito, né? É uma atravessada um pouquinho fora do ritmo e pau na buzina e aquela torrente de obscenidades e por aí vai. E aí? Glorificar a Deus em tudo. Sabe? Na tua família, é mais difícil ainda. Em casa. Em casa nós somos quem realmente somos. É na frente das esposas, dos maridos, dos filhos. Ali também é lugar de glorificar a Deus. Sendo um marido que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Sendo um pai que ama os seus filhos, uma esposa auxiliadora do lar. Como que nós glorificamos a Deus? Está aí, está escrito, em tudo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E de que outra forma nós podemos talvez compreender o que é glorificar a Deus? Eu diria que é olhando para Jesus, porque o próprio texto lá em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Como que eu glorifico a Deus? Vivendo da mesma maneira que o Filho viveu, sendo como o Filho. E por que o Filho é o resplendor da glória de Deus? Porque ele foi aquele que sustentou todas as coisas, que venceu o pecado, que morreu e ressuscitou por nós. E é por isso que só ele é digno de glória. Não eu, não um padre, não o papa, não um pastor, ninguém. Só ele. E é por isso que nós precisamos imitá-lo, não para receber uma glória, nunca vamos ser dignos disso, mas para sermos filhos que também glorificam ao Pai. Imitadores de Cristo, pessoas que glorificam o Pai através das nossas vidas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho, basta a gente pensar que a definição de glória é beleza e majestade, o Filho é isso. A definição de glória é uma santidade absoluta, o Filho é isso. Então, como eu vivo de maneira a glorificar a Deus? Vivendo isso. De maneira santa, pura, vivendo uma vida bela, uma vida que glorifica a Deus em tudo. É isso. Glorificar a Deus desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Em tudo que eu faço. E isso também nos dá uma esperança de viver na glória com o Pai. Conforme a gente vê Colossenses 1, 27, vai dizer: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, viver Cristo, entregar a nossa vida a Cristo, ser um imitador de Cristo, viver como Ele viveu, nos dá a esperança de um dia habitar na glória com o Pai. Está aí mais uma boa razão para glorificar a Deus. Mais uma boa razão para imitar o Filho, para ser como o Filho. A esperança da glória. A esperança de um dia habitar em glória com o Pai nos céus e poder glorificá-lo dia e noite. Sabe, isso deve arder no nosso coração. Não simplesmente, vou glorificar a Deus hoje, vou ouvir um louvor e é isso aí. E pronto. Não. O dia inteiro, dia e noite. Sabe, isso é glorificar a Deus. E a glória de Deus, ela é algo que o acompanha. Né? Mais uma definição de glória, eu diria, a glória de Deus é algo inerente a Ele, é algo que o acompanha. Ao longo de toda a palavra, quando nós vemos, principalmente lá no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava em meio ao povo, Ele se manifestava e a sua glória enchia o lugar, a sua glória o cobria, porque Deus é Espírito, ninguém pode ver a Deus, mas a sua glória se manifestava. O Wayne Grudem, no seu livro A Teologia Sistemática, diz que a glória de Deus
é a manifestação visual da perfeição do seu caráter, da excelência de Deus. Quando, por exemplo, a gente lê Apocalipse 21, 23, onde está falando da cidade santa, diz que a cidade não precisa de luz, porque a glória de Deus a ilumina. Ou seja, a glória de Deus é algo que reflete o seu caráter e que traz luz, e que traz vida, e é algo que o acompanha. É algo que se manifesta através do nosso Deus. E a gente pode observar isso também no nascimento de Jesus, no Monte da Transfiguração, quando situações onde Deus se manifesta e a sua glória enche o lugar. Então perceba que glória não é algo que cabe a nenhuma pessoa. Sabe, eu não ando em algum lugar e as pessoas ficam surpresas com a luz que brilha ao redor de mim. Sabe, isso é de Deus. Isso é inerente a Ele, isso está nele, isso é algo que se manifesta através dele. Então é algo que só é devido a Ele. Só Ele é digno de glória. E tem um texto que eu gosto muito, e esse eu queria que a gente se detesse um tempinho também, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que ilustra bem isso, que a glória de Deus se manifesta e enche aquele lugar. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Vejam só, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu amo esse texto. A glória do Senhor encheu aquele lugar de tal modo que os israelitas não tiveram nenhuma outra reação a não ser cair de joelhos com o rosto em terra. Essa é a glória do nosso Deus. O que é glorificar a Deus? Bom, está aqui. Está aí o exemplo. Sabe, eu olho para esse texto e ainda que seja um tempo diferente, lá no Antigo Testamento, um outro contexto, mas eu vejo muita semelhança com o que acontece hoje, ou pelo menos com o que deveria acontecer hoje. Eu vejo um povo reunido num lugar. Naquele tempo, hoje também, um povo reunido num lugar, para buscar a presença de Deus. Confere, nós também estamos fazendo isso. E de repente a presença de Deus se manifesta. Sabe, eu não sei vocês, mas eu creio no fundo do meu coração que Deus ainda se manifesta hoje. Eu creio com todas as minhas forças que quando nós viemos, nos reunimos como igreja e buscamos a presença de Deus, ela é real. Sabe, ela é real na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. Então, queridos, toda vez que eu olho para esse texto e eu vejo um povo se reunindo e à medida que Deus se manifesta, eles caem de joelhos, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado porque às vezes a gente está se reunindo na presença de Deus e até pedindo pela presença de Deus, mas está mexendo no WhatsApp. Ou de repente a gente está vindo para o culto e vamos lá, né? Oh, Deus enche esse lugar e de repente toca a música que a gente não gostaria e não, hoje o culto não foi legal, não tocou a música que eu gosto. Ou, não, hoje foi mais ou menos, a cantora errou ali a letra e atrapalhou tudo, né? Sabe, não fecha, a conta não fecha. Eu vejo um povo buscando a Deus e à medida que Deus se manifesta, o joelho se dobra. Não é uma opção. Não é assim, hoje o louvor está lá, acho que eu vou dobrar meu joelho agora um pouquinho. Sabe, não é o que eu vejo nesse texto. Eu vejo um povo que verdadeiramente encontra a glória de Deus, a sua presença e cai de joelhos.
Porque essa é a nossa reação diante do nosso Deus. Dobrar o joelho e dizer: Senhor, a glória é tua. Senhor, eu me entrego, eu pertenço a ti. Sabe, isso é glorificar a Deus. Isso é adorar o nosso Deus. O tempo é outro, sim, mas o Deus é o mesmo. Ele não mudou, ele não perdeu a sua glória. A nossa reverência, a nossa adoração ainda deve ser a mesma. Dobrar o joelho. Isso não diz respeito a ser pentecostal ou tradicional ou o que for. Ah, William, mas eu gosto de adorar mais quietinho. Ok, até entendo. Mas, querido, na presença de Deus, quando você perceber a presença real de Deus, eu não consigo imaginar que o nosso joelho não vá se dobrar e que o nosso coração não vá queimar de amor diante da glória dele. Porque Ele é um Deus de glória, Ele é um Deus bom, Ele é o Deus que enche a nossa vida e nos transforma, e nos move, e nos molda, e nos faz andar diferente, nos faz pensar diferente, nos faz acordar diferente. Sabe, glorificar a Deus passa por tudo isso. Às vezes, se a minha semana inteira eu não glorifiquei a Deus, qual a minha esperança de chegar no culto e fazer isso? Se eu passei o dia inteiro deitado fazendo qualquer coisa, porque em 1 hora talvez eu espero que tudo vá mudar e eu vou conseguir agora, eu vou glorificar a Deus. Sabe, o maior, ou pelo menos o culto mais longo, começa depois que esse acaba. Esse dura 2 horas, no máximo. Tem toda a semana para seguir glorificando a Deus. E a gente precisa fazer isso, e aprender, e isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Glorificar a Deus é viver de joelhos na presença dEle. À medida que a gente descobre quão bom é estar na presença de Deus, eu já não me importo mais se o louvor tem música ou não tem, eu já não me importo mais nem se tem louvor, eu só quero estar na presença de Deus. Eu só quero adorar o meu Deus. Eu só quero glorificar o meu Deus. E aí não tem forma. Aí é só manter a essência. A essência é o nosso Deus da glória. A forma ajuda. A forma a gente muda, a gente adapta. Conforme o contexto vai passando. Hoje não é mais um templo. Hoje é um prédio legal, com a parede preta. Está tudo certo. As coisas mudam. O que não pode mudar é o nosso temor e a nossa reverência diante de Deus. E isso deve permanecer ardendo no nosso coração toda vez que a gente se reúne como igreja para buscar o nosso Deus. Sabe, deve ser automático. Talvez você não vá dobrar o seu joelho literalmente, ou vai, mas dobrar o seu coração na presença dEle. Verdadeiramente adorar. Sabe, às vezes a gente sai daqui do louvor e começa a conversar como é que foi, e às vezes pensa, parece que hoje não fluiu tanto. E aí fica se questionando por quê, mas sabe, deve ser algo natural fluir de Deus no nosso meio. A gente deve desejar isso. A gente deve amar isso, e toda a igreja deve amar isso. Toda a igreja deve amar e desejar a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Para que verdadeiramente a glória de Deus possa encher esse lugar, encher a nossa vida e transbordar através de nós, para que quando a gente sair por aquela porta, a gente possa transbordar em glória a semana inteira. A gente possa glorificar a Deus na segunda, na terça, na quarta, até chegar aqui no sábado, onde a gente novamente busca como igreja e recebe algo mais e vai. Sabe, isso é glorificar a Deus. Isso é render toda a glória a Deus. Não depende de uma música bem tocada, depende de um coração quebrantado. Um coração entregue. Um coração que ama e zela por glorificar a Deus. Esse é o meu desejo para nós como igreja. E eu queria ler ainda com vocês Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória
para sempre. Amém. Quem conheceu a mente do Senhor? Quando eu olho esse texto, eu sei que eu falo bastante disso, mas eu logo lembro da história de Jó. E se tu tiver um tempinho, quando sair daqui, lê o capítulo 38 de Jó, onde Deus mostra o tamanho, a grandeza da sua sabedoria. Quando Jó questiona a Deus, perguntando, né, Deus, por que eu estou passando por isso? De repente vem Deus e diz, eu vou te perguntar e você me responde. Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Responda-me, se é que você sabe tanto. Sabe, quem conheceu a mente do Senhor? Sabe, Ele é o Rei da Glória. Ele é o dono de tudo, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é soberano. E para glorificar a Deus, a gente precisa entender isso. E confiar nisso, que Ele é soberano. Que Ele nos conhece e que Ele nos ama. Pois dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, queridos. O mundo só existe porque Ele fez. Ele não precisava fazer. Ele fez, Ele criou. Por meio dEle, para Ele. Sabe, eu li uma frase que diz que Deus cria cada um com um propósito ou com uma vocação que no final converge para a sua própria glória. Sabe, tudo que existe, o propósito de tudo é a glória de Deus. Tudo. A minha vida, a tua vida deve ser para glorificar a Deus. E aí a gente precisa se perguntar ao sair daqui, Deus, como eu posso te glorificar ainda mais com a minha vida? De que forma eu posso glorificar o teu nome quando eu sair daqui hoje? Ou melhor, de que forma eu posso glorificar o teu nome agora? É hora, queridos, da gente, de verdade, glorificar o nosso Deus. De verdade, buscar a presença dEle. De verdade, dobrar o joelho. E se entregar ao único que é digno de receber a nossa vida, a glória e a adoração. Porque é para Ele que nós fomos criados. E para Ele que nós vivemos. A salvação foi feita por intermédio dEle. Ele planejou, Ele executou. Ele vai concluir tudo isso ainda um dia, quando Ele vai voltar, e a nossa esperança é de um dia viver com Ele em glória. Não sei a de vocês, pelo menos a minha é. Eu anseio por esse dia, o dia em que nós vamos poder glorificar a Deus, face a face, e dizer, Senhor, Tu és o Rei da Glória. Numa cidade santa, que não precisa nem de luz, pois a glória do Senhor a ilumina. Esse é o nosso Deus, digno de glória, ao qual eu quero te convidar mais uma vez a estar adorando essa noite, mais uma vez estar se rendendo, se entregando, e verdadeiramente, queridos, glorificando ao nosso Deus. Não se preocupa com a forma, não se preocupa com a música. Dobra o teu joelho, ergue a tua mão, canta, pula, grita, eu sei lá. Glorifica o teu Deus. Ele é digno. Ele merece. Sabe, todo o propósito que pode existir na tua vida passa por glorificar a Deus.